Olá pessoal, esta é uma amostra de interpretação de artigo do Henry Class, ou seja, é legal se você aparecer por lá, se inscrever, porque é um treinamento constante, né? Eu interpreto artigos, eu atualizo o pessoal em exames laboratoriais, fitoterapia, tem o curso de ortomolecular e tem as aulas avulsas. Normalmente, quando você entrar, você pega a turma andando, mas é um treinamento que não tem fim, né? Eu sempre posto material pro pessoal, isso é muito bom. E eu vou começar agora a gravar essa aula para vocês, né? Então eu vou abrir aqui pro pessoal, mas se vocês quiserem usar o QR Code aí e ingressar na turma, né? Fazer a solicitação que você vai ter esse acesso, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, um sábado por mês a gente interage com perguntas e respostas, né? Que é muito legal. Bom, vamos. O nosso tema hoje é quercetina e depressão. A quercetina é um flavonoide, tem uma capacidade antioxidante muito boa, é pouco absorvida, por isso que geralmente a nanotecnologia aumentou muito a eficácia do tratamento, né? E a quercetina, ela tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório e induz a biogênese mitocondrial, né? Só por isso ela já teria um efeito na depressão, uma espécie de tratamento de apoio, suporte a um tratamento, por exemplo, com antidepressivo inibidor seletivo à captação de serotonina, ou de serotonina norepinefrina, ou inibidor da monoaminoxidase, né? Essas drogas que normalmente a gente utiliza. Ah, esqueci de falar dos antidepressivos tricíclicos, né? Vai aumentar a eficácia do tratamento, então a quercetina ela foi revisada agora, enquanto ao seu efeito, nos transportadores de serotonina. Essa nova abordagem faz com que a quercetina seja colocada como produto antidepressivo equivalente a um inibidor seletivo de captação de serotonina, como por exemplo a sertralina ou citalopram. Aqui é um artigo de revisão que comenta sobre essa postagem, né, da quercetina atuar no transportador de serotonina seria uma nova esperança para tratamento de depressão. Aqui você tem a estrutura da quercetina. Essas hidroxilas aqui, né, são 5 hidroxilas, dão uma capacidade antioxidante fantástica para o produto, né? Além de ter uma capacidade anti-inflamatória, há estudos de quercetina em colite ulcerativa, né? Muito interessante e vai funcionar muito bem, principalmente a quercetina normal, aquela que não é muito bem absorvida, porque vai chegar lá no seu intestino grosso. Então, para doença de Crohn, colite ulcerativa, a quercetina seria um excelente produto também. E ela vai sendo testada para várias patologias, né? E aqui você vê o mecanismo proposto para a quercetina aqui inibindo, né, o transportador, modificando o sistema de transporte de serotonina. Esse sistema de transporte é como nós recaptamos a serotonina na fenda sináptica, é um sistema de transportador tipo 2, e isso causaria um depósito de serotonina na fenda sináptica, e aí você teria mais serotonina atuando no neurônio pós-sináptico. É como atua uma fluoxetina, uma sertralina na depressão. E também para síndrome pós-traumático e para dor, né? Então, que abre uma possibilidade de você usar a quercetina para muitas aplicações. A quercetina tem o efeito antioxidante, tem o efeito anti-inflamatório, tem um efeito interessantíssimo que ela induz a cenólise, né? Ela induz a autofagia das células com fenol secretório senescente e também inibe a proliferação celular. Então, é utilizado para câncer, tem um efeito antioxidante direto, né? A quercetina tem várias aplicações. A tecnologia nano trouxe uma absorção melhor, né? Então você tem o quercetin com um nível de absorção de 25 vezes mais, né? E aí você consegue um efeito terapêutico mais eficaz, que você só conseguiria com 1 grama, 2 gramas de produto, né? A biospontanidade, a quercetina é muito pouco absorvida pela sua baixa solubilidade em água, também pelo seu metabolismo complexo. Ela quela com metais, né? Então se você ingerir com as refeições você terá menor absorção. E o fato é que se você ingerir com a refeição você teria até maior absorção em função da lipossolubilidade. Mas em função da interação você vai ter pouca absorção. E quando ela cai no seu fígado, ela sofre metabolismo de primeira passagem, a glicoridação, sulfatação e metilação, e aí você vai eliminar a quercetina mais rápido. Então, olha, já é pouco absorvida. Interage com alimentos, né? A B1, com minerais, oligoelementos, e aí sofre esse metabolismo de primeira passagem, o que sobra para efeito sistêmico é muito baixo, né?
Mas o fato é que a quercetina tem o efeito na depressão. Ela é neuroprotetora por ter efeito antioxidante, por ter efeito anti-inflamatório. Protege o neurônio da degeneração, que é comum na depressão, né? Outras doenças também. Tem efeito anti-inflamatório e nós sabemos que há o componente inflamatório nas doenças comportamentais, né? E essa inibição da captação de serotonina aumenta a serotonina na fenda sináptica, o que seria bastante interessante pensar na quercetina como produto antidepressivo. Não foi testado antes em grande escala, porque a quercetina sempre foi muito mal absorvida. E aí nós não temos aí um dado tipo assim, vai funcionar muito bem, né? Então a quercetina, ela aumenta a sua serotonina na fenda sináptica, né? Ela também tem o efeito anti-estresse, diminui a ativação do eixo hipotálamo pituitário adrenal, inibe a neuroinflamação. E a neuroinflamação, eu lembro vocês, a inflamação central gera um estímulo da indoleamina de oxigenase, uma enzima que metaboliza o triptofano, diminuindo a produção de serotonina e melatonina consequentemente. A neuroinflamação aumenta distúrbios comportamentais, né? E o próprio estresse oxidativo aumenta a neurotransmissão glutamatérgica, que também gera depressão e transtornos comportamentais, e você tem a quercetina como um produto antidepressivo. Então a quercetina, pelo que você vê, né, não é só um aumentador de monoamina, particularmente a serotonina na fenda sináptica, teria várias outras aplicações. E aqui eu coloquei para vocês, né, alguns estudos fazendo essa comparação, aqui dizendo que a quercetina não inibe diretamente o transportador de serotonina, mas aumenta a serotonina por seu efeito anti-inflamatório. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina inibem essa recaptação. A quercetina modula a neurotransmissão dopaminérgica e serotoninérgica também, na verdade aumentando, né? Também, por ela ser antioxidante, ela aumenta a produção endógena de monoamina por proteger a tetraidrobiopterina, né? Então, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina aumentam a serotonina por inibir a recaptação, e ele traz efeito em doenças comportamentais, mas os dados são limitados, porque você tem pouco estudo clínico, exatamente muito em função de que o pessoal não investiu muito na quercetina, porque você tinha uma absorção baixa, né? Então ou tinha que usar doses muito elevadas, né? Ou não teria efeito. Então, no caso dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, você tem estudos mais robustos, né? Então a quercetina tem menos efeitos colaterais também que os antidepressivos tradicionais. Está disponível em plantas, né, um fitoterápico, e em alguns países é aprovado como suplemento alimentar. Ele também tem o seu efeito antioxidante, né? Não é usado primariamente para desordens comportamentais, mas nós sabemos que hoje há estudos clínicos anti-inflamatórios, biogênese mitocondrial, e também há estudos clínicos mostrando efeito sendolítico, né? E aqui você tem estudos pré-clínicos de quercetina em depressão e animaizinhos, né, ratinhos, né, camundongos, mostrando um efeito antidepressivo, aumentando o BDNF, que é uma neurotrofina fundamental, aumentando enzimas antioxidantes, tendo efeito antidepressivo-like, modulando o efeito, o metabolismo canabinoide, o CB1 particularmente, né? Ou seja, você tem vários estudos em ratinhos, camundongos, mostrando que a quercetina é um potencial produto para trabalhar na depressão. Então tem muito estudo em animalzinho, né? E aqui você tem estudos em humanos. Olha que interessante. Aqui pacientes que tiveram infarto no miocárdio, 500 miligramas por dia, né? Diminuir o score de depressão de Beck, olha que legal. Aqui o estudo, sua dose até pequena, 500 miligramas para quercetina, né? Melhora o estado mental geral, né? Diminuindo os sintomas de depressão. Aqui meninas com ovário policístico, melhorando o inventário de depressão de Beck, diminuindo a resistência à insulina, equilibrando o balanço hormonal. Aqui você tem também estudos pré-clínicos, ainda, né, misturando pré-clínicos com clínicos, modelos de ser humano, né? Olha que legal, mostrando o benefício na qualidade de vida, diminuição do estresse percebido, diminuição da depressão, fogacho também, meninas pós-menopausa, olha que interessante, né? Melhorando o fogacho, ele é feito direto como fitoestrógeno, né? Melhorando a função cognitiva em japoneses saudáveis, né? Melhorando a função cognitiva nesse estudo aqui. E aqui você tem a segurança, né? A quercetina ela é altamente segura, tem baixo nível de efeitos colaterais, né? Mas há estudos mostrando um efeito anti-inflamatório bem consistente, né? Diminuindo
quimiocinas, diminuindo citocinas inflamatórias, melhorando algumas enzimas hepáticas. Aqui você vê o benefício, é tudo de animalzinho, tá? Mas você vê que realmente a quercetina é altamente promissora nos animais, né? Aqui você vê o efeito quercetina nano com uma bioacessibilidade muito elevada, de até 60%, né? 25% mais absorvida. Então você tem a forma nano, que tem um efeito muito bom, particularmente melhorando a biodisponibilidade, o que traz uma possibilidade de a gente usar a quercetina com aplicações, obtendo um resultado clínico mais eficaz. Aqui você tem uma tabela de estudo de quercetina e resultados relacionados à depressão. Aqui você tem a diminuição, né, em pacientes que sofreram de infarto de miocárdio, inventário de depressão de Beck, síndrome metabólica melhorando a saúde mental e a depressão, melhorando o inventário de depressão de Beck em meninas com ovário policístico. Isso é repetição daquele dado anterior que eu mostrei para vocês, mas só que isolado, que é um estudo clínico, né? Então só os estudos clínicos mostrando aqui, só esse de baixo aqui que não deu efeito. Mas pensa bem, né? Não deu efeito por quê? Absorção, talvez a interação medicamentosa, talvez o estudo tenha falado, toma uma refeição, né? E o pessoal toma na refeição pela orientação, a absorção vai ser menor, principalmente se o indivíduo ingerir muito mineral e oligoelemento durante a refeição, né? Essa interação medicamentosa existe. E a conclusão do estudo é que a quercetina é um promissor tratamento alternativo auxiliar para depressão, com múltiplos efeitos na inflamação, no estresse oxidativo, com impacto no transporte de serotonina, e que a quercetina nos estudos pré-clínicos tem demonstrado altamente promissora, né? Os estudos clínicos de depressão são poucos ainda, mas mostram benefício. É limitado, não são estudos grandes, mas o efeito na depressão, na inflamação, no estresse oxidativo, traz a quercetina como um produto muito promissor. Eu particularmente uso a quercetina no dia a dia, né? Ela tem o formato, o quercetin, que é o fitossomo, que é 25 vezes mais absorvido, biodisponibilidade fantástica. Seria interessante para você trabalhar com o seu paciente na depressão, né? E também induz a biogenética mitocondrial, que não falaram desse trabalho. E também tem o efeito senolítico, né? Eliminando as células com fenótipo secretório senescente, que está associado com o processo de envelhecimento do tecido. Então é muito promissora a quercetina. Eu colocaria a quercetina na minha formulação, particularmente o quercetin 100 200mg, né? Da minha formulação para tratamento de depressão, junto com os fitoterápicos. Se você gosta de fitoterápico, por exemplo, croxativos, né? Que mostrou um efeito muito bom, equiparável aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, só que com menos efeitos adversos, num trabalho comparativo da Nutrition Reviews, né? E você poderia colocar só uma cereja do bolo, a Grifonia simplicifolia com 5-hidroxitriptofano, né? É lógico, você pode trabalhar com mais dados, mais material, mas é um bom trabalho se você fizer essa associação de quercetin, croxativos e Grifonia simplicifolia. Muito obrigado pela atenção, beijão para vocês, tchau, tchau.